Mateus capítulo 8, culto de celebração, 26 de maio de 2024, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Eu peço a você que assim que você receber essa palavra no nosso grupo, aqueles que eu compartilho, divulgue a palavra. Compartilhe, divulgue a palavra. O capítulo 8 de Mateus, a partir do verso 23, que o Espírito Santo já fala com você. Amém? Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pouca fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando Jesus chegou à outra margem, à terra dos Gardarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: o que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Ora, uma grande manada de porcos estavam pastando não longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência: se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Jesus disse: pois vão. E eles, saindo, entraram nos porcos. E eis que toda a manada se precipitou de espinhadeiro abaixo para dentro do mar e morreram nas águas. Os que tratavam dos porcos fugiram e, chegando à cidade, anunciaram todas essas coisas e o que tinha acontecido com os endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. E ao vê-lo, pediram-lhe com insistência que se retirasse da terra dele. Pai, obrigado. Fala conosco, Deus. Jesus, é a sua palavra. Nos ensina, nos fortalece. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu tenho certeza que eu vou falar algumas coisas aqui que você sabe. Uma das coisas que nós sabemos é que Jesus Cristo, quando aqui esteve, ele sabia exatamente da sua missão. Sim ou não? Ele sabia. Porque ele era o quê? Era o verbo que estava no princípio. E o verbo, ele era Deus, porque ele estava com Deus. Então Jesus Cristo, quando aqui veio, ele é o Deus encarnado. E é difícil a gente entender isso pela Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque o verbo se fez carne. E ele se apresentou como sacrifício. Como sacrifício perfeito. E ele, filha, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro é um jovem, um cabritinho jovem, uma ovelhinha jovem. Inocente, pura. Então Jesus Cristo, ele foi como um cordeiro para ser sacrificado. Depois que Jesus sai do Getsêmani, ele não abre mais a boca. Só na cruz.
Pai, perdoa. Hoje mesmo você estará comigo. Então Jesus Cristo, ele sabia exatamente a sua missão. E eu aprendi que Jesus Cristo, como ele é a palavra, e Deus, através da vida dele, escreveu o início e o fim, eu tenho certeza, irmãos, guarda isso no seu coração. Isso não está escrito, mas eu tenho certeza que quando ele estava na cruz, ele me viu e te viu. Eu tenho certeza que ele olhou para mim e falou, puxa, aquele gordinho ali, rapaz, vai valer a pena morrer por ele. Ó, ele vai demorar, mas ele vai me receber. Ele vai chegar quase no fundo da sepultura, mas eu vou resgatar ele. Aí ele vai casar com uma outra gordinha. Não? E vai dar uns filhos gordinhos. Também não, né, filho? Eu tenho certeza, irmão, que Jesus me viu naquela cruz. Eu tenho certeza que ele viu a cada um de vocês. Eu tenho essa certeza. E ele morreu. E ele ressuscitou. E quando ele morreu e ressuscitou, ele mesmo falou que ele ia enviar quem? O Espírito Santo. E esse Espírito Santo, que é o Senhor na igreja hoje, ele roga, ele ora para que eu e você, através da fé em Cristo, se reconcilie com quem? Com Deus. E é o sobrenatural de Deus. Receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador é o quê? É sobrenatural. Amém ou não? Como explicar a minha conversão? É sobrenatural. Só que ela vem através do quê? Do ouvir. E ouvir o quê? A palavra. A palavra sendo ensinada, sendo pregada. Agora presta atenção. Jesus Cristo conta com quem? Ele já fez o sacrifício, ele já mandou o Espírito Santo, mas ele conta com quem? Comigo e com você. Porque nós somos o quê? A igreja. Amém ou não? Atos continua até hoje, sendo que escrito. E hoje, Atos está sendo escrito por quem? Por nós. E Jesus Cristo, ele teve os 5 ministérios. O de apóstolo, o de profeta, o de pastor, o de mestre, o de evangelista. Jesus Cristo, Marco, teve todos os dons. Todos os dons do Espírito. Ele curou, ele fez milagre, fez maravilhas. Ele tem a palavra de sabedoria, de conhecimento. Jesus Cristo tem todos os dons motivacionais. O dom de contribuição, de administração. Então, Jesus que é Deus, ele reuniu o quê? Todos os dons. Tudo aquilo que Deus quer para mim e para você na igreja. E Deus, Jesus Cristo, através da sua palavra, ele só deixou um mandamento: ide e pregai o evangelho. Ele não mandou você falar se você é calvinista, arminianista. Ele não mandou fazer isso. Ele mandou você falar do evangelho. E evangelho quer dizer o quê? Boas novas. Eu vejo tantas pessoas falando tantas coisas. Prega a palavra. Amém ou não? É a palavra, é Cristo que salva. Só que Jesus Cristo teve uma estratégia. Qual foi? Escolheu o quê? 10 discípulos, 12 discípulos. Sim ou não? Ele escolheu os 12. E o que é um discípulo? É um aluno. Um discípulo, a etimologia da palavra discípulo é o quê? Aluno. Quer dizer o quê? Aprendiz. E o que Jesus fez?
Jesus ficou mais de 3 anos fazendo o que com esses discípulos? Ensinando na prática. Por quê? Porque eles haveriam de expandir o quê? O Evangelho. Então, na verdade, Jesus ficou mais de 3 anos o quê? Treinando a turma. Quais são as principais características dos discípulos? Quando você começa a ler a palavra, você começa a juntar as peças. Porque quando você começa a ler a palavra, existe uma relação de características que compunham o quê? Ser discípulo. A primeira, nascer de novo. Lembra que ele falou para Nicodemos? Falamos isso na escola hoje. Você tem que nascer de novo. Essa é uma característica do discípulo. Porque tudo que vem depois disso, você tem que nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, e aí ele vai falando, renuncia o mundo. Renuncia tudo que tem. Ama a Deus sobre todas as coisas. Ama ao próximo. A mensagem da cruz. Ele só deixou essas duas, irmão. E aí ele vai ensinando aos discípulos. Me imita. Vocês têm que ser os meus imitadores. Vocês têm que dar o quê? Fruto. Você tem que frutificar. Você tem que permanecer na palavra. Você tem que praticar a palavra. Então, se você for somar tudo que Jesus vem falando no Evangelho, ele está falando o quê? Para os discípulos. Ele está ensinando na prática. Seja amoroso. Seja servo. Me imite. Negue a si mesmo. Pegue a sua cruz e me siga. Então, ele vai usando de todas as formas para me mostrar e te mostrar o quê? Através de parábolas, através de situações. Esconde a palavra no seu coração. Não semeia ela no caminho, né? Não vimos isso hoje? Seja terra fértil. Seja terra boa. Não tenha coração de espinho. Esconde a palavra. Resiste à tentação. Então ele foi ensinando quem? Os aprendizes. Ele foi possibilitando a todos conhecer quem? A Jesus Cristo. Para quê? Para avançar. A gente, quando vai na escola para aprender, depois de um determinado momento, vem o quê? Formatura. Você está habilitado. Você sai de aprendiz para quê? Para mestre. Agora é comigo. Então, na verdade, esses anos que Jesus passou com os discípulos foi para quê? Para prepará-los. Só que Jesus, ele tinha que fazer mais. Ele não quer só me ensinar e te ensinar. Ele não quer só que eu imite ele. Ele não quer que todas essas características me acompanhem. Ele quer mais do que isso. Ele quer me tratar. Ele quer me curar. Ele quer me libertar. Porque enquanto eu não passar por cura, por libertação, eu não vou conseguir o quê? Pregar a palavra. Porque pregar todo mundo prega, falar todo mundo fala, mas tem que frutificar. Eu quando subo aqui, irmãos, eu temo e tremo, por quê? Porque eu tenho que falar aquilo que eu estou vivendo. Porque senão, o que vai chegar para você? Não chega a revelação. Você não vai sair daqui o quê? Alimentado. É como se você estivesse recebendo o quê? Uma aula. Então, na verdade, o que Jesus Cristo foi fazendo com eles? Pode pegar a Bíblia. Em nome de Jesus, comece a ler agora o Evangelho nessa ótica. E quando nós vamos para o texto, finalmente nós vamos para o texto, você pensou que eu tinha esquecido do texto. O pastor leu lá, mas esqueceu, sim ou não?
Ele começa aqui no verso 23, se você puder acompanhar aqui. Olha o que ele fala. Ele está querendo tratar dos discípulos, sim ou não? Está claro isso, né? Então vamos lá. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Discípulo seguindo. Que mais? E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Olha o desespero, irmão. Você está no barco, está certo ou não? Com 12 homens, e de uma hora para outra vem uma tempestade. Sim ou não? Eu nunca fui para o alto mar. Quem já foi em alto mar aqui? Então você imagine você num alto mar, uma onda que cobre o quê? O barco. Dá para você imaginar nisso? Eu não imagino porque eu nunca estive no mar. Mas olha, irmão. Dá para imaginar a cena? Aí o que acontece? Você olha para o seu mestre, ele está o quê? O cara está dormindo. Pelo amor de Deus. O cara está dormindo. Olhou para Jesus. Como é que ele consegue dormir? Ele que me chama para fazer um passeio. O negócio começa a cair a casa aqui. Como é que ele dorme? Aí o que aconteceu com os discípulos? Eles foram o quê? Acordar Jesus. Oh, Jesus, pelo amor de Deus, salva nós. Aí o que Jesus fez? A primeira coisa que Jesus fez. E hoje nós falamos isso na escola bíblica. Jesus parece que é calmo, né? A primeira coisa que ele fez, o que foi? Falou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Ele não deve ter gostado de ter sido o quê? Acordado, tá certo? Não. Ele não acordou muito bem. Pô, nego, eu estou dormindo aqui, pô. Para com esse medo. Marquinhos, para com esse medo. Você tem que ter fé, irmão. Foi isso que está falando a palavra? Aí ele continua dizendo o quê? Ele se levantou e fez o quê? Repreendeu o mar. Falou, viu, fica quietinho. Deixa eu voltar a dormir, que esses caras aqui não vão deixar eu dormir. Ele repreendeu o quê? O mar, ele ficou calmo. Irmãos, discípulo está o quê? Aprendendo. Discípulo é aprendiz. O que eles falaram entre eles? Rapaz, quem é esse aí? Nós estamos andando com quem? Se até o mar, quem é ele? Às vezes você não entende algumas coisas que o seu professor fala, lembra? Às vezes, o que ele está falando? Eu não sei que fez medicina. O que ele está? Não sei. Só que os discípulos estão na condição de quê? De aprendizes. Eles até então, eles não estão sabendo direito quem é Jesus. Quem é que sabe? Quando eles chegam no outro lado do mar. Quem é que recebe Jesus? Os endemoniados. Sim ou não? O que eles falaram no verso 29? O que você quer conosco, filho de Deus? O que você quer conosco? Por que você veio nos atormentar? Falamos isso hoje também, não falamos? O diabo, ele sabe quem é Jesus. Ele conhece a palavra. Ele conhece de Gênesis a Apocalipse. Eles sabem tanto da palavra que os endemoniados falaram um detalhe aqui, viu? Por que você está vindo me atormentar antes do tempo? Porque ele sabe que ele vai ser atormentado. Ele sabe que ele é um derrotado. Ele sabe que ele já foi julgado. E eu e você, muitas vezes, não sabemos quem é Cristo. Quem é Ele? Mas em nome de Jesus, o que Cristo quer da minha vida e da sua vida? Que a gente o conheça.
que quando começar a balançar o barco com a tempestade, você não clame a Jesus. O que o Jesus estava querendo tratar no meio desses homens, filha? O medo. Você tem que ser curado do medo, você tem que saber que eu estou aqui com você. E nós, muitas vezes, não somos tratados, porque nós não queremos, nós não sabemos quem está no barco. Quem é que está no barco? É Cristo. Se o diabo sabe, ele sabe, irmão. Jesus passa indo naquele porco lá, vai embora. O que Jesus estava querendo mostrar para esses aprendizes? Que existe uma luta o quê? Espiritual. Mas mais do que isso, ele está querendo mostrar o quê? O poder que ele tem. Porque se ele para a tempestade, o vento, e se ele expulsa demônio, ele é Deus. Então o que Deus quer tratar na minha vida, na sua vida, é o quê? Para que você tire o medo. Para que você desenvolva o quê? A fé. Para que eu e você estejamos preparados para quê? Para a luta, para a batalha. Irmão, levanta a mão quem não está em luta aqui. Tá tudo bem com você, não? Está luta? Está tendo luta lá, não? Só um pouquinho. Até o Gabrielzinho deve ter luta lá na escola. Tem ou não tem? Mais ou menos? Um pouquinho só, né? Então, que em nome de Jesus, o que Ele está ministrando nos nossos corações, que Ele tem que tratar o orgulho. Ele tem que tratar o seu orgulho. Ele tem que tratar o seu medo. Ele tem, e já bateu na sua porta para você liberar perdão. Ele já falou com você da idolatria. Ele já falou com você da imoralidade sexual. Ele já falou com você dos ciúmes. Ele já falou com você da inveja. Ele já falou com você da bebedeira. Tudo isso que eu estou falando são obras do quê? Da carne. O que eu e você temos que nos conscientizar é que qual é o estágio que nós estamos. Saia daqui hoje, ore e pergunte a Deus, qual é o estágio? Eu continuo como discípulo? Eu continuo aprendendo? Se você continua aprendendo, amém. Mas o grande objetivo de Deus é te curar e me curar. Para quê? Para que Ele desenvolva, como desenvolveu nos discípulos, o quê? Os dons ministeriais. Os dons motivacionais. Os dons do Espírito Santo. Porque você pode observar, irmãos, todo discípulo era diferente um do outro. E Jesus foi tratando um a um, Marco. Um a um. Um a incredulidade, é o Senhor mesmo, está aqui, sou eu. Outro perdão, outro medo, outro receio. E quando Jesus foi e o Espírito Santo desceu e apoderou-se deles, todos eles tirando João, todos eles tirando João tiveram uma morte o quê? Feio. Foram o quê? Torturados e mortos. O que era aprendizado, o que era, quem é esse mesmo? Saiu de quê? Me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Que coisa linda, não, igreja? A gente olha assim e fala, puxa vida, será que um dia eu vou fazer isso?
Então Deus te chamou hoje aqui para isso. Para que você está aqui? Em que estágio você está? O que precisa ser curado na sua vida? O que precisa ser melhorado na sua vida? O que ele precisa trabalhar no seu espírito? Para que você avance, para que eu avance, para que a gente prossiga. Porque até o diabo conhece Jesus. Até o diabo, Marco. Tudo. Ele só não tem a revelação. Ele não tem, mas ele conhece. Sabe que vai voltar. Sabe que eles não têm perdão. Sabe que já foram julgados. Sabe que nunca mais subsistirão. Sim ou não? Eles sabem. Então que essa palavra entre no seu coração. Eu creio que vai entrar. Para que você fortaleça a fé, mas fortaleça em nome de Jesus o Espírito Santo na sua vida. E é por isso que nós vamos orar agora. Mas nós vamos orar com fé. E eu só tenho uma oração hoje. Que o Espírito Santo coloque no coração de cada um, inclusive o meu. O que precisa ser mudado na minha vida? É orgulho? É perdão? É liberar perdão? É medo? É angústia? É pavor? É alguma coisa relacionada à alma? Alguma depressão? Alguma síndrome do pânico? Porque tudo isso vai nos aprisionando, isso vai nos retendo. Irmão, Jesus Cristo falou: ide. Então vamos, mas vamos curados. Vamos sabendo que fazemos parte de um reino que temos tribulação. Mas que somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores, filho. Então que caia por terra na sua vida toda dúvida. Toda dúvida. Jesus é o Cristo, Ele está no barco com você, eu tenho certeza disso. Como Ele está no barco com cada um aqui. E que essa palavra frutifique. O que está pegando lá? Ora, Senhor, o Senhor vai me curar. O Senhor vai me tirar isso que está me aprisionando. Eu quero jogar no mar do esquecimento. Isso aqui não me pertence. Isso aqui não me pertence. Nem, irmão, nós viemos aqui para isso. A gente sair da condição de discípulo. A gente sair da condição de aprendiz. E entrar realmente numa condição de fortalecer o corpo. Pai,